Olá, gente! Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, que possamos nesse momento estar louvando ao nosso Deus, mesmo que juntos apenas em espírito, mas que nosso louvor chegue aos céus. E essa música diz que o nosso Deus é poderoso. Você crê nisso? Que Ele é poderoso na sua vida? Eu creio nisso. Vamos declarar. Declare junto com a gente. Nosso Deus é poderoso. Tudo bem? Sou o Leandro, estou aqui mais uma vez para falar para vocês, com vocês, sobre a Bíblia, sobre o que Deus tem feito e o que Ele quer fazer na minha e na tua vida. Espero que você esteja passando por um bom período, que você esteja já nesse 6º mês de pandemia, buscando mais a Deus, conhecendo mais a Deus e aproveitando para estar mais perto do Senhor nesse período. Eu estou bem, eu só tive umas 10 crises de ansiedade, comi todas as unhas, elas cresceram de novo, eu comi de novo, mas eu estou tranquilo, estou bem tranquilo, estou com Deus, né? A ansiedade faz parte da nossa vida, a gente precisa saber controlá-la, a gente precisa saber lidar com ela, mas principalmente a gente precisa saber entregar a Deus, a gente precisa deixar que Deus cuide disso, né? Que Deus esteja sempre no controle. Mas para falar de ansiedade,
aí chamaria a Eveline, que ela falaria muito melhor do que eu, né? Eu estou aqui para poder compartilhar com vocês mais um pouco da Bíblia, poder compartilhar um pouco do que Deus tem falado ao meu coração, e espero que Ele possa estar falando ao seu coração também, através desses textos. Da última vez que nós conversamos, eu fiz um desafio para vocês, né? Um desafio de voltar a ler os Evangelhos, de voltar a ler o Novo Testamento do início, né? Ler os 4 Evangelhos, comparar, fazer paralelismos entre eles. Se você fez isso, se você aceitou o desafio, certamente você já leu o texto que nós leremos hoje à noite, né? Quer dizer, não sei em que momento você vai estar ouvindo, né? Eu creio que seja pela manhã ou na noite, mas eu estou falando à noite, então quando eu falei nessa noite é porque já está escuro lá fora, né? De novo, desculpa pela minha dificuldade com a câmera, com a minha dificuldade de estar sem olhar no teu olho, sem estar olhando para ti direto. Para mim seria muito mais fácil poder estar olhando para ti e conversando tete a tete, né? Dando aquele abraço que está demorado, né? 6 meses sem poder dar um abraço é complicado, né? Então, mas se cuide, né? Vai passar, Deus está no controle, saiba disso, né? Então, se você, como eu já falei, se você aceitou meu desafio de voltar a ler os Evangelhos, você já passou por esse texto. Se você não aceitou o desafio, ou não teve a oportunidade, ou não conseguiu, também já leu esse texto. Certamente você já ouviu mais de 2 pregações sobre cada um desses textos que a gente vai ler juntos aqui. Eu quero fazer um desafio diferente para você. Hoje nós vamos ler 45 versículos. Tá? É um texto, são 3 textos, tá? Então a gente vai continuar falando nas parábolas, a gente vai continuar tentando dissecar um pouquinho mais das parábolas de Jesus, e nós vamos estudar 3 parábolas que normalmente são estudadas separados. Tá? Então vai ser longo, vai ser comprido hoje? Não vai ser. Tá? Vai ser normal, tranquilo, no prazo normal de uma pregação. Tá? Mas isso não é uma pregação, isso é só uma palavra, é um estudo daquilo que Deus tem feito na minha vida, que tem falado comigo, e espero que Ele fale com você. Então eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, em Mateus 24. Tá? Nós vamos ler Mateus 24, do versículo 45 até o Mateus 25, versículo 30. Tá? São 3 parábolas. Quero convidar você então a abrir, vou esperar você um segundinho até você achar aí. A tua vantagem é que tu vai poder parar o vídeo, voltar ao vídeo, ler, reler, né? Enquanto numa pregação a gente não pode fazer isso. Se a gente fizer isso no culto, meu Deus do céu, né? Vai ter que acordar metade do público. Então, por favor, se você já encontrou, diga amém. Quem não encontrou, misericórdia. Mas vamos lá. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o Senhor encarrega dos de sua casa para alimentar-lhes no tempo devido? Feliz o servo que o Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos e a comer e beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora em que ele não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Segunda parábola. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-lhes com um noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês.
vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Terceira parábola. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. Cada um de acordo com sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha ganho 2, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com ele. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse: Senhor, o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o senhor é um homem severo e que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo, saí e escondi o talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse recebesse de volta com juros. Tire o talento dele e entregue-no para quem tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. E aí? Já conhece, né? Já ouviu? Né? Já pensou assim: nossa, já ouvi tantas pregações sobre isso. Né? Já sei de cor por que as virgens não levaram, ou por que elas levaram mais óleo. Eu sei como é que funcionava o casamento judeu. Eu já ouvi a pregação, né? Que o noivo sempre, elas tinham que esperar. Que tem 3 partes, que o casamento judeu é dividido em 3 partes, né? O acordo, o noivado e o casamento. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Não é sobre o servo negligente ou o servo bom. Não é sobre os talentos. Não é sobre os homens, sobre guardar talentos, sobre quantos quilos que o talento era uma medida. Todas essas coisas você pode procurar na internet e você vai encontrar. O que era um talento? O que representava um talento? Quanto em dinheiro era um talento? Não é sobre isso que eu gostaria que a gente meditasse nesse tempo, noite ou de manhã ou de tarde. Que a gente pudesse estar entendendo o que Jesus queria falar nesse momento. Para isso a gente precisa entender que Mateus tem 2 grandes textos. Mas Mateus tem, a gente pode chamar de aspas, né? Os 4 primeiros capítulos, onde fala do nascimento, de como ele crescia, do batismo de Jesus, e aí vem o Sermão da Montanha, né? Onde começa esse grande, o maior texto de Mateus. E aí dali começa então, o Mateus começa a falar do ministério, do que Jesus fez, né? Do seu ministério público, até chegar em Mateus 24. O que a gente precisa prestar atenção em Mateus é que no início, nos 4 primeiros capítulos, eles são introdutórios, né? Eles vai ser o nascimento, o batismo e tentação de Jesus. E no 4 culmina com o chamado dos discípulos.
quando Jesus chama os seus discípulos a segui-lo. E então vem o Sermão da Montanha, né, o maior texto seguido de Mateus. Depois disso começa o ministério público de Jesus, onde ele vai fazer os seus milagres, onde ele vai dizer quem ele é, vai andar pelas cidades, né, vai se tornar conhecido como pelos seus discípulos, principalmente como o Cristo, né? E já caminhando para o final, lá no capítulo 24, então, vem esse texto que nós acabamos de ler, que é o Discurso do Monte, que é o segundo mais longo de Mateus, né? Então, é como se fosse aspas, né? Ele conta uma história, conta ali até a tentação e vem com o Sermão do Monte. Depois ele descreve todo o ministério público e antes de começar, antes da crucificação e da morte, ou seja, ele fala do nascimento, tem um sermão, aí tem toda a história, depois tem mais um sermão e aí ele parte então para a crucificação e morte de Cristo. Então são coisas que a gente só presta atenção lendo e relendo. Por isso que eu te convido a cada vez mais reler os evangelhos, a buscar ler os evangelhos de forma diferente. Semana passada nós estudávamos Mateus 1, na célula, mesmo por Zoom, né? Nós discutindo Mateus 1, e vindo percebendo coisas que eu já tinha lido 10 vezes e não tinha prestado atenção. Né? Em pequenas palavras, poxa, Mateus aqui cita isso, em Lucas não cita e cita outra coisa, né? Sabia que os reis magos estão em Mateus e não estão em Lucas, e em Lucas tem os pastores e não tem em Mateus? E que parece que os períodos são longos, são diferentes, são divergentes. Então, essas coisas a gente só consegue perceber relendo, né? E Mateus tem esses dois grandes textos, né? Esse longo discurso de Jesus aos seus discípulos, que a gente precisa entendê-lo como um único discurso, né? Essas 3 parábolas a gente estuda normalmente elas separadas, né? Cada uma no seu... o que cada uma quer dizer? Sim, cada uma quer dizer uma coisa diferente da outra. Mas as 3 formam um único bloco. As 3 formam um único texto, uma única coisa que Jesus queria falar. Né? Vem aqui, antes disso você vai ver que tem o princípio das dores. Jesus começa a falar da sua segunda vinda, de como seria a sua segunda vinda, para que prestassem atenção nos seus sinais. E hoje a gente fica muitas vezes olhando as guerras, o desamor, e a gente acha, Jesus está voltando. Jesus só pode estar voltando, não pode ser tanto, mas tantas vezes já aconteceu coisas parecidas, já ouvimos de guerra, já ouvimos falar, mas nada ainda como a Bíblia nos diz. Né? Jesus está voltando? Sim. É agora? Não sei. É já? Não sei. O que a gente acabou de ler, o texto dizia, espere, te prepara, esteja preparado, tu não sabe qual é o momento. E é isso que as 3 parábolas querem nos ensinar. É isso que as parábolas querem nos dizer. Fique atento. Tá? Então, não quero concluir, já acabar com a minha conclusão. Vamos dar sequência, né? Então, enquanto no Sermão da Montanha tem uma única parábola, lá no início tem uma única parábola, que é a do sábio e do tolo, aqui nesse discurso elas têm, em todo o 24, tem 7 parábolas. Do 24 ao 25 tem 7 parábolas. Então, o ideal é que nós estudássemos todo o capítulo 24 e todo o capítulo 25. Mas aí sim seria longo demais para a gente falar em 30, 40 minutos. Né? Então, assim, vamos nos manter em servos bons e servos maus, virgens sábias e tolas, e nos talentos. Né? Eles são contados, Jesus conta eles numa sequência rápida. Né? Essas divisões que a gente tem na Bíblia, elas não existem no texto original. Elas só existem nas Bíblias que a gente estuda. Né? Mas essas 3 parábolas, como eu já falei mais de uma vez, querem dizer uma coisa só, querem ter um contexto, ela tem um tema único. A importância da fidelidade, tendo o retorno de Cristo como uma certeza. Né? Então, nesse momento de pandemia, é mais importante a gente saber que a fidelidade de Deus para conosco e a certeza, mas essa fidelidade, falando, é a nossa fidelidade, que a gente tem que ter. Mas a fidelidade de Cristo para conosco, ela é real. Né? Jesus não mente.
Então, essas 3 parábolas vão ter esse resumo: a importância da fidelidade, tendo o retorno de Jesus como uma certeza. Isso vai diminuir a tua ansiedade, vai diminuir teu nervosismo, né? E o resumo dessas 3 parábolas, para a gente não ficar só falando sobre por cima, assim, vamos um breve resuminho das 3, tá? A primeira parábola quer dizer nutrir a esperança na volta de Cristo, né? Que a gente precisa não ser como o servo mau que achou que Jesus ia se demorar, ou que o servo, né? Desculpa, mas que o patrão ia se demorar, então ele poderia ser relaxado. Então a gente tem que nutrir a esperança de que Jesus está voltando. Nas virgens, é esperar pacientemente e estar preparado pela volta de Deus, pela volta de Jesus. E a dos talentos é continuar trabalhando diligentemente, ou seja, a gente tem que esperar, mas a gente não pode ser relaxado, né? A gente não pode deixar de fazer, não pode se jogar para trás. Bom, Jesus vai voltar? Então, está garantido a minha ida ou a minha presença junto a ele está garantida, então eu posso relaxar, posso ficar tranquilo, posso fazer as coisas de qualquer jeito. Não. A gente tem que agir diligentemente. Né? O servo nos ensina que a gente não deve supor que o mestre adiará a sua vinda. Né? Então, assim, a gente não deve achar que Jesus vai demorar muito. Né? Não vou fazer nada porque Jesus vai demorar muito. Posso ficar tranquilo, curtindo aqui a minha vida, fazendo as minhas coisas, jogando meu videogame, vendo a minha TV, vendo as minhas séries, trabalhando, crescendo, ganhando dinheiro, que Jesus vai demorar. Não, a gente não pode pensar assim. Ele pode voltar a qualquer momento. Né? E isso que essa primeira parábola nos ensina, que Jesus pode voltar a qualquer momento, esteja preparado. E das virgens é o contrário. As virgens têm um papel inverso, ou seja, que a gente tem que estar preparado para a volta a qualquer momento. Né? Enquanto na primeira a gente não deve pensar que ele vai demorar, aqui a gente não pode achar que ele já está chegando. Né? Ele já está chegando, eu não preciso me preparar. Né? Qual foi o erro das virgens que não estavam preparadas? Elas levaram a sua candeia com óleo ali dentro, enquanto as outras levaram a candeia com óleo mais um vidro de óleo. Então a gente não pode achar que Jesus vai demorar tanto, mas a gente também não pode achar que Jesus já está voltando. E nos talentos, ela nos aconselha a planejar, a fazer um planejamento cuidadoso da nossa vida, né? A usar os talentos que Deus me deu, a usar o talento que deu para você, o que Deus tem te deu de aptidão de fazer as coisas, né? Qual é o dom que Deus te deu? Aqui a gente não fala nem de dom mesmo, está falando de talento. Né? Tocar música, né? Tocar um instrumento, alguma coisa assim. Mas quais são os dons que Deus te deu? De usar isso no ministério, de usar isso na tua vida, na tua casa, com teu marido, com a tua esposa, com teus pais. Né? Então, esse talento não pode ser desperdiçado, não pode ser guardado. Né? Se Deus te deu um talento, você diz, não vou fazer porque não estou afim. Não precisa, já tem muita gente para fazer. Né? Hoje a gente está vivendo uma coisa muito diferente, que é não estar na igreja, que é não ter trabalho físico, se é assim que a gente pode dizer, né? Que é carregar equipamento, que é abrir igreja, que é fechar a igreja, que é cumprimentar o irmão, que é estar na recepção, que é dirigir o louvor. A gente não tem esse trabalho. Então, tudo que tem acontecido tem que nos ajudar a repensar o que a gente tem feito do nosso talento. Né? Talvez Deus te deu a capacidade de uma leitura muito melhor que a minha leitura ao vivo é péssima. Né? Talvez você possa ler para alguém, talvez você possa ligar para alguém, consolar alguém, conversar. Eu tenho uma tremenda dificuldade de ligar para as pessoas. Você já deve ter percebido, porque nunca recebeu uma ligação minha. Se já recebeu, glória a Deus. Né? Porque eu tenho extrema dificuldade de ligar, de conversar com as pessoas. Eu gosto muito do tete-a-tete, eu gosto muito de estar junto, eu gosto muito de saber, eu gosto muito de orar, mas de ligar para a pessoa, para mim, eu tenho que exercitar isso. Né? Eu tenho que... isso, de novo, quando eu falo que o texto fala para mim, o que espero que ele fale para você é isso, ele está me dizendo, então exercite.
Se você tem facilidade de fazer alguma coisa, faça. E se você tem uma dificuldade, aprenda com ela, aprenda a vencer, né? Então, a parábola dos talentos hoje, nessa época de pandemia, ela é difícil. Vou falar de Jesus para uma pessoa pela internet? Vou falar de Jesus na célula. A igreja de Carlos Barbosa tem convidado, né? As reuniões acontecem pelo Zoom, né? Por videoconferência, tem convidados. É muito engraçado. Tu entra numa reunião, daqui a pouco tá umas carinhas que tu não conhece, tu não sabe de onde é que saiu, quem são as pessoas, né? Fica tentando decifrar quem são as pessoas e é um convidado, até que alguém apresenta, nessa tela ali é o fulano de tal, te apresenta aí, né? Então é um desafio parar diante do vídeo e ficar ouvindo uma pregação, né? Ficar fazendo algo que eu não tinha costume. Mas já são 6 meses, gente, a gente ainda vai aí. Pode, até o final do ano, se não tivermos uma vacina, vamos permanecer assim. E eu peço para você, cuide-se. Se cuide. Cuide da sua família, cuide daquele que ama. Né? Se proteja. Use álcool gel. Mas faça as coisas da maneira diligente. Faça as coisas que agradem a Deus. Né? Então, Jesus não pode fazer como se ele não voltará, mas também não pode pensar que ele vai voltar já. Haja diligentemente. Então, entendeu a importância de ler o texto todo? Entendeu a importância de poder... aqui era Jesus falando aos discípulos, tá? Aos mais chegados aqui. Ele chamou os mais chegados para o monte e estava falando para eles. Era uma coisa só. Era um texto único, não era separado. Tá, vou falar uma coisa. Agora... não. Agora não. Espera aí que eu vou... Bota um travessão aqui, vamos começar. Não, era um único texto, era uma única fala. Tanto que ele no 24 ele encerra o primeiro texto, em o 51 ele diz, então, e ele punirá severamente e dará lugar a hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. E ele acaba também no 30 falando a mesma coisa. E ele lançará fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. O judeu sabia muito bem o lugar onde haveria choro e ranger de dentes. Então era o contexto deles, essa palavra era para eles. Né? E aí ele fala que o reino dos céus, no início do 25, o reino dos céus será. E depois, no 14, ele diz, e também será. Né? Então tem a sequência. O reino dos céus será como? E aí ele conta a parábola das virgens e quando ele começa a outra, ele já diz, e também será como? Então é uma única coisa, não tem uma divisão. Não tem não tem nada a ver. Eles são contínuos, é uma continuidade. A gente tem que ler e a gente tem que prestar atenção assim. Tá? Então esse é o meu desafio, é que a gente precisa sempre ler e reler, gente. Né? Deixa o Espírito Santo ministrar, né? Tem um pastor que eu gosto muito de ouvir. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Deixa que ele fale. Não fica ouvindo a mim. Ouça o Espírito Santo falar no seu coração. Então essas 3 parábolas, já partindo para a conclusão, essas 3 parábolas nos trazem uma exortação profunda de como a gente deve pensar sobre o retorno de Cristo. Você tem pensado sobre o retorno de Cristo? Você tem colocado isso nas suas orações? Eu tenho pedido. Tem dias que eu peço muito. Volta logo, Senhor. Volta logo que eu não aguento mais. Né? Mas tem dias que eu oro. Senhor, faz a tua vontade. Vem quando tu quiseres. E capacita-me a viver de forma agradável a ti aqui. Muitos de vocês conheceram Israel. Né? Que era mais conhecido como genro do Vitor Mitchell. Né? Já há muito tempo já não está aqui na igreja conosco. O Israel passou, esse mês, pegou Covid, passou 2 semanas no hospital. Né? Falei com ele na semana, teve alta, já está bem, graças a Deus, está em casa, ainda está com um pouco de falta de ar. Mas ele, para alguns da aliança, eu pedi oração, mandei mensagens e pedi oração. Né? Falando com ele, ele disse que sentiu uma calma, estranhamente calmo na UTI. Ele passou uma semana toda na UTI
mas que ele sentiu uma calma tremenda. E eu sei muito bem quando ele fala que eu também já passei por situações onde eu sentia a presença de Deus tão profunda, a presença de Deus tão grande, que eu parecia que estava levitando, né? E é impressionante, quando a gente está mais fraco, quando a gente está mais frágil, a gente se deixa ser tocado pelo Espírito Santo. Que a gente se deixa... parece que a gente deixa Deus se aproximar mais da gente quando a gente está fraco. Então, eu quero ser fraco sempre, porque eu quero sempre a presença de Deus na minha vida. Eu quero ser sempre Deus mais próximo de mim. Então, eu quero ser fraco. Eu não quero ser autossuficiente nunca. Eu já aprendi muitas vezes duramente que a autossuficiência nossa como cristão é a pior coisa que a gente pode ter, né? Então essas parábolas, voltando ao texto, né, elas nos fazem pensar sobre o retorno de Cristo, né? Como agir, como viver como cristão pensando sempre no retorno de Cristo. À primeira vista elas parecem totalmente diferentes, elas parecem que num cenário que não tem nada a ver uma com a outra, mas sim, a primeira mostra a tolice de supor que ele não voltará em breve. A segunda mostra a tolice de supor que ele voltará em breve, que a gente não precisa se preparar. E a terceira mostra a importância da gente permanecer fiel. Da gente permanecer fiel independente do tempo que ele demore. Talvez possa voltar amanhã, talvez possa passar sua vida inteira e ele não volte. Gerações e gerações já passaram aguardando a volta de Cristo e ele ainda não voltou. Muita gente ainda precisa ouvir do Evangelho. Nós temos visto, infelizmente, muitas pessoas usando o nome de Cristo em vão, muitas pessoas se dizendo cristãos, que de cristãos não demonstram nada. Mas a minha preocupação e a sua preocupação deve ser com a minha e a tua vida. Como eu demonstro Cristo. Como eu estou esperando o retorno de Cristo. Como eu tenho feito isso. Como tem sido a minha vida no esperar. Né? Então, todas as três têm algo em comum. E tu sabe o que é? Todas as três falam que a vinda de Cristo é inevitável. Jesus voltará. Amanhã, breve, demore, nós não sabemos. Elas nos ensinam que a gente deve estar preparado para qualquer uma delas. Para logo, para demora. Você e eu, nós temos que estar sempre agindo diligentemente. É uma palavra que não é usada, ela existe, né, no nosso vocabulário, mas que ela não é usada há muito tempo, diligentemente. A gente deve agir com cuidado, né, com carinho, agir preparando as coisas para a vinda de Cristo. E Mateus 13:35 diz assim: vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se de tarde, à noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. E Mateus 24:44, né, que a gente leu, assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Então, o meu desafio para você, né, e a minha oração para você: permaneça atento, espere e trabalhe. Deixe Jesus ministrar o teu coração com esse texto. Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus.
Senhor Deus, eu clamo pela tua presença na vida dos meus irmãos. Eu clamo pela tua unção, Senhor Deus, pelo teu ungir com teu óleo, Senhor Deus, na vida de cada um. Age em nossos corações, transforma, tira toda a ansiedade, Senhor Deus, tira todo esse desejo, Senhor Deus, de fazer a nossa vontade, de nós. Ajuda-nos a ser mais próximos de Ti, a Te conhecer melhor, Senhor Deus. Muito obrigado porque Tu nos escolheu, muito obrigado porque Tu nos amou primeiro, Senhor Deus, e que Tu possa estar tocando nos corações daqueles que não Te conhecem. Usa-nos nesse momento de pandemia, Senhor Deus, como um bálsamo a esses que estão ansiosos, Senhor Deus, e não sabem para onde olhar. Nós sabemos que nós esperamos o Teu retorno, mas eles não sabem para onde vão, eles não sabem o que fazem, Senhor Deus. Então, que nesse momento a gente possa ser, Senhor Deus, sal e luz, como Tu nos pede, como Tu nos diz que nós devemos. Ajuda-nos a viver de forma digna de Ti. Ajuda-nos a viver, Senhor Deus, nessa espera, sem ansiedade, Senhor Deus, mas sabendo que Tu pode voltar a qualquer momento. Ajuda-nos a estar preparados para isso. É o que eu clamo em Teu nome, Senhor. Amém. Um abraço. Muito obrigado pelo seu tempo. Que Deus possa ter falado a você, assim como falou a mim com esses textos. E continue lendo. Leia os evangelhos, leia o Novo Testamento novamente. Eu te agradeço e muito obrigado pelo seu tempo. Um abraço. Até a próxima, até que a gente possa realmente dar um abraço.